Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É a professora Kênia. Eu e a professora Marcela preparamos essa aula para vocês, que trata do processo de enfermagem na saúde ocupacional. É uma aula curta, porém ela demonstra com clareza o papel do enfermeiro na saúde ocupacional, né? Então vocês podem estar percebendo desde a semana passada que existem vários papéis que o enfermeiro ele faz, né? São várias ações que ele faz na saúde do trabalhador. O processo de enfermagem ele está previsto na resolução 358 de 2009, uma resolução que nós estamos estudando desde o semestre passado. Eu acredito que vocês se recordam bem. Essa resolução ela traz claramente as 5 etapas do processo de enfermagem, né? Então aí as 5 etapas que compreendem o histórico de enfermagem, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação, né? Então dentro do histórico de enfermagem nós vamos realizar uma entrevista e aqui ela vai ser chamada de anamnese ocupacional. É um nome dado pelo Ministério da Saúde, ok? Então, existe um material disponibilizado pelo Ministério da Saúde que diz bem certinho como deve ser essa entrevista, como deve ser essa anamnese ocupacional, com a intenção de conhecer da melhor maneira possível o meu trabalhador. Então, a entrevista ela é focada, ela é direcionada em conhecer qual é a atividade que ele desempenha naquela empresa, quem é aquele funcionário, né? E, enfim, o que ele faz ali e quais são os possíveis riscos ocupacionais ao qual ele está exposto no decorrer daquela função. O histórico de enfermagem ele é finalizado também com o exame físico. Então, a anamnese ocupacional, conforme o Ministério da Saúde determina, ela pode ser definida como um conjunto de informações colhidas pelos profissionais da saúde junto ao paciente, por meio de um interrogatório e do exame físico, tendo por principais objetivos a detecção e esclarecimento de alterações da saúde do paciente e a relação dessas alterações com o trabalho que o paciente realiza ou já realizou. Então, percebam vocês que a anamnese ocupacional ela busca investigar a relação entre a saúde e o trabalho, para poder mitigar os possíveis riscos ocupacionais, bem como promover a qualidade de vida desse trabalhador, propor ações de enfermagem, propor intervenções mesmo, né, na saúde ocupacional. Sendo assim, a anamnese direcionada, ela deve procurar responder algumas questões, como, por exemplo, dados pessoais, nome, endereço, data de nascimento, o sexo, a religião, a escolaridade, o nome da mãe, a naturalidade, entre outros indicadores que podem dar um possível endereço aí da pessoa. O que o trabalhador faz, qual é a ocupação atual dele, o que ele faz no momento. Então, deve classificar também a ocupação de acordo com a classificação brasileira de ocupações, que é o CBO. Quanto tempo esse trabalhador está nessa ocupação atual? Qual é o produto do seu trabalho? Como que ele faz? Quais as matérias-primas, ferramentas, instrumentos empregados? Percebam vocês que é uma investigação bem minuciosa? Qual é o segmento do corpo que ele mais movimenta? Quais são os grupos musculares demandados para realizar essa tarefa, né? Então percebam vocês que nós estamos fazendo investigação em cima dos riscos ocupacionais, para poder direcionar aí esse atendimento, esse cuidado de enfermagem para o trabalhador. E seguimos com a investigação. Onde faz, como é o seu ambiente de trabalho, quais são as instalações, quais as condições de conforto, existem sanitários, refeitórios, as áreas de descanso, elas são adequadas, ela está atendendo às normas regulamentadoras, está de acordo com o que deve ser feito? Quantas pessoas compõem a equipe de trabalho? Qual a relação entre essas pessoas? Qual é a relação desse funcionário com a chefia? É uma relação conflituosa? É uma relação amistosa, né? Existe um relacionamento interpessoal que está promovendo, né,
um processo de trabalho satisfatório? Que quantidade faz, em quanto tempo, qual a duração da jornada de trabalho, diária, semanal, se esse trabalhador faz hora extra, se ele goza das férias regularmente, se ele sai, né? Se ele utiliza os direitos previstos na CLT. Então percebam vocês, a investigação, a anamnese, ela é direcionada. E vamos dando sequência, ó. Existe equipamento de proteção coletiva, utiliza equipamento de proteção individual, são realizados exames periódicos na saúde, quais são os exames que são feitos de forma periódica, se o funcionário mudou de função, foram feitos exames de mudança de função, do retorno do trabalho, quando ele saiu de uma possível licença médica, uma licença gestacional, ok? O trabalhador ele foi comunicado dos resultados dos exames dele, o paciente apresentou algum tipo de doença ou acidente decorrente do trabalho. Então aí eu faço uma investigação, né, em cima do ambiente do trabalhador, buscando quais são os riscos que esse trabalhador está exposto no processo de trabalho dele aí. Quais são os riscos, né, que o paciente identifica no seu trabalho. Ele tem clareza dos riscos que ele está exposto, ele consegue fazer uma leitura do mapa de risco, ele consegue se posicionar da melhor maneira possível, consegue utilizar os EPIs da maneira correta. Quando faltam os EPIs, ele retira no setor responsável, ele comunica a direção. Então aí a gente faz todo esse processo de investigação aí em busca de captar essas informações para poder fazer o processo de enfermagem. E aí eu dou sequência ao processo de enfermagem. Então, finalizei a entrevista ocupacional, faço em seguida o exame físico. E aí eu venho elaborando as demais etapas do processo. Então, eu traço os diagnósticos pertinentes, eu faço o planejamento das ações ou proponho uma meta, ok? Então, aí quando vocês ouvirem a palavra meta, saiba que é um planejamento. É aonde eu quero chegar num determinado tempo. Eu faço as implementações das ações ou eu faço também uma prescrição de enfermagem, ok? Então, implementação das ações, prescrição de enfermagem é a mesma coisa. E aí, por fim, eu faço a avaliação. Vale ressaltar que essas etapas, elas são interdependentes e interrelacionadas, ok? Então, eu posso chegar na avaliação, se as ações não forem implementadas da maneira correta, eu retorno, traço outros diagnósticos, faço uma nova meta, implemento novas ações e avalio novamente, ok? Então, não é um processo estático, ele é dinâmico. Eu estou buscando o bem-estar, o equilíbrio do meu paciente. Ou seja, o equilíbrio da saúde ocupacional daquele trabalhador. Eu apresento para vocês agora o modelo de um instrumento de coleta de dados à luz da teoria de Dorothea Oren. Esse instrumento de coleta de dados ele foi elaborado por Siqueira Bruna Paula de Jesus e ele está disponível na internet. Então percebam vocês que aqui começa aqui como título, Consulta de Enfermagem na Saúde do Trabalhador. E o que ela vem fazendo? Ela vem fazendo uma investigação, dados de identificação, o motivo da consulta de enfermagem, aí vem investigando antecedentes de doença, né? Antecedentes de doença, antecedentes familiares, antecedentes ocupacionais, e aí vai entrando na teoria. A teoria de Dorothea Oren, ela trabalha o autocuidado. Então aí vem demonstrando de forma sistemática como que funciona o déficit do autocuidado, e aí vocês podem observar bem direitinho como foi construído esse instrumento de coleta de dados para instituir a consulta na saúde do trabalhador. No final do instrumento de coleta de dados, você tem um resumo. Então aqui, a pessoa que construiu o instrumento, ele traz aqui, ó, nome, fatores facilitadores ou dificultadores para a realização do autocuidado. Então esse último aqui, ele é uma ficha de acompanhamento e monitoramento da saúde do trabalhador, que você pode optar por fazer mensal, fazer quinzenal, fazer de 6 em 6 meses. Lembrando que eu preciso priorizar quais são os trabalhadores
que tem principais patologias que requerem uma atenção especial da enfermagem, ok? Então aí eu não posso, por exemplo, identifiquei que um trabalhador, por exemplo, um paciente, podemos chamar assim, ele tem uma DPLC, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu deixo ele de lado? Não, eu vou avaliar se no ambiente que ele trabalha, ele está exposto a algum tipo de antígenos, né, algum tipo de substâncias irritantes que pode agravar o quadro clínico dele, ok? Então aí a atuação do enfermeiro na saúde ocupacional, uma delas, né, gente, porque são várias, é buscar a qualidade de vida ocupacional, ok? E diminuir também os riscos ocupacionais. Aqui no final do instrumento, nós podemos perceber claramente que existe um espaço para que nós possamos fazer as anotações de enfermagem e também a avaliação, o final do meu processo de enfermagem, ok? Então, lembrando novamente, são etapas interrelacionadas e interdependentes, que se comunicam entre si. Então, eu posso fazer a evolução desse paciente, retornar essas etapas assim, se necessário for, ok?